Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para falar de um assunto que tem sido muito falado ultimamente, mas que é muito pouco falado por médicos e médicas, né? Que é o conceito de autocura. Até porque nós temos uma visão do que é a cura de uma forma muito diferente para cada um de nós e também de uma forma muito diferente de acordo com o lugar em que a gente nasceu, por exemplo. Se eu tivesse nascido na Índia ou na China, fosse estudar medicina no Oriente, né, ou a medicina ayurvédica ou a medicina chinesa, eu teria uma visão muito diferente de cura da visão que eu tenho aqui estudando medicina no Ocidente, né? E aí a gente começa com essa conversa sobre o que é de fato essa palavra cura para mim e o que é para você. Cura seria talvez a remissão dos sintomas, né? A nossa visão de doenças hoje, né, de sintomas, traz a cura como isso, como a remissão daquele sintoma. E a remissão do sintoma seria não só isso, né? A gente fala, por exemplo, uma mulher que tem um câncer de mama. Esse câncer de mama ele é extirpado, né? É feita uma cirurgia e é retirado ali aquele sintoma, aquela doença, né, que é o câncer de mama. E aí esse câncer de mama é retirado e essa mulher é acompanhada por um tempo, e depois de um tempo em que nós temos uma certa garantia de que não há uma recidiva do tumor, nós a consideramos curadas. Seria isso? Na verdade, a gente tem um pé atrás com a palavra cura, porque no nosso vocabulário e na nossa percepção de medicina, cura é a remissão total daquele sintoma, a remissão total daquela doença. E nós sabemos que na sabedoria, né? Às vezes eu faço essas coisas. Nós sabemos que dentro dos conhecimentos que a gente tem hoje de medicina, é muito pouco provável que as pessoas se curem, até porque a maior parte das doenças e dos sintomas com os quais nós lidamos são crônicos. A maior parte das questões que resolvemos todos os dias estão ligadas a questões crônicas e muito menos agudas, né? Algumas especialidades lidam mais com quadros agudos, por exemplo, alguém que trabalha com trauma, né? Ela lida ali com algo agudo. Eu que sou infectologista, geralmente um processo infeccioso é algo agudo, que requer ali a nossa abordagem numa amidalite com antibióticos, e a gente tem uma remissão total daquele quadro e aquela pessoa está curada da sua amidalite. E aí eu te pergunto, isso é fato? Isso é real? Como que é isso, né? E aí, mais uma vez, eu trago esse conceito de visão de mundo que a gente tem. Nessa visão de mundo que a gente traz hoje, que é a medicina mecanicista, né, a gente ainda está muito focado nesses últimos 300 anos, que foi o império mesmo dessa visão mecanicista dentro da nossa medicina. Então, dentro da nossa medicina, a cura é realmente isso, é quando a gente tem a remissão daquele sintoma e ele não volta. Entenderam? Então aquele quadro agudo ali se desfez e o nosso paciente está curado, vai para casa tranquilo, se ele tivesse ficado internado por uma pneumonia, por exemplo. Não é isso, gente? E eu me lembro, nossa, eu não sei se eu já contei essa história aqui para vocês. Na época eu estava grávida do Gabriel, que é o meu primeiro filho. E eu me lembro que eu já vivia nesses questionamentos, porque a minha diferença que eu falo enquanto médica fora da caixa, e aí eu tenho uma amiga que esses dias a gente fez uma live junto e ela falou, então eu já sou uma médica fora da caixa? E eu falei, todos nós que questionamos o status quo, o sistema vigente, que fazemos perguntas sobre o que está acontecendo de verdade, já podemos nos considerar fora da caixa. Porque estar na caixa é não ter nem a capacidade de questionar se aquilo ali é o melhor ou não caminho. Nem ter a capacidade de questionar se a gente não tem uma outra forma de resolver aquela questão que aparece ali para nós. Entendem? Então, eu sempre fui questionadora e ver os pacientes todos os dias, naquela época em que eu estava grávida, eu via muitas internações, adoecimentos, e eu trabalhava numa enfermaria e isso para mim era um pouco desgastante porque eu não conseguia olhar para aquilo sempre só com a visão de que se curou, vai para casa, tá tudo ok. Não, eu sempre parece que tinha alguma coisa por trás. E aí eu já vivia nessa crise, isso foi o ano de 2013,
e eu já estava começando realmente a me mostrar mais fora da caixa, a estudar mais. Foi quando 2012, 2013 foram os anos em que eu realmente comecei a estudar as práticas integrativas. 2012 eu fiz a minha formação de professora de Kundalini Yoga, terminei em janeiro de 2013. E aí, naquele ano de 2013, gente, eu fiz formação em Reiki, eu fiz curso de formação em coach, eu me preparei como health coach, eu fiz várias coisas focadas nesse olhar integral da saúde, nesse olhar sistêmico da saúde. E eu me lembro de que eu ainda tinha muitas dúvidas se era esse o meu caminho. E aí uma vez eu atendi uma senhora na enfermaria, eu atendia, eu a acompanhava, né? E nossa, ela deu um trabalhão, sabe? Aqueles pacientes que muitas vezes dão trabalho por serem difíceis de lidar, pessoas difíceis de lidar, né? Ela era uma pessoa difícil de lidar e o filho também. E aí eu tive um pouquinho de dificuldades para gerenciar aqueles processos ali, para conversar, para me comunicar, né? Bem, da forma como eu acreditava que era o correto, enfim. E aí essa senhora uma vez, ela virou para mim, eu estava olhando ela na enfermaria, ela virou para mim, olhou bem dentro dos meus olhos, sentou e falou assim: "Ô doutora, será que você ainda não entendeu? Eu preciso de uma cura espiritual. Eu estou doente porque eu preciso de uma cura espiritual." E eu olhei aquilo e ela falou assim: "E você não tem capacidade para isso, porque você é só uma médica." Gente, a gente sabe disso, né? Ah, não, cura espiritual vai procurar um padre, vai procurar um pastor, vai no centro espírita. Vocês pensam isso também? Pois é, a maioria das pessoas pensa isso. Nessa separação fato, né, entre a espiritualidade e o corpo físico, né? Como se não tivesse nada a ver uma coisa com a outra. E, enfim, ali naquele momento ela me questionou se não tinha nada a ver realmente uma coisa com a outra. E eu falo, meu Deus, eu aqui cheia de questionamentos e vem um sinal desse de uma paciente chegar e me falar dessa forma, foi muito forte para mim. Eu tive, certeza de que ela estava me questionando de verdade e que ali tinha um sinal de que eu tinha que tomar algumas atitudes da minha percepção de ver o ser humano. E não foi só esse o sinal, né? Eu já contei vários outros aqui para vocês. E esse foi um deles que me deixou muito atenta. E aí, então, por isso que eu falei que é muito diferente a percepção de cura, porque quando a gente encara o corpo humano como o único canal de consciência, né, a gente não pensa na nossa consciência, que seria o espiritual, a gente não pensa nas nossas emoções e nos nossos pensamentos, curar é realmente cessar aquele sintoma, cortar a amidalite. Se tiver tendo amidalite de repetição, vai lá e corta as amígdalas. Se tiver tendo pneumonia de repetição, a gente vai lá e vê o que faz e enfim, essa coisa do cortar, do tirar, do estipar, né? Isso é muito a percepção da cura mecanicista, em que nós somos vistos como seres em que somos simplesmente pedaços de um ser, né? Nós temos um braço, uma mão, nós temos um coração e aí a gente tem um cardiologista, nós temos um pulmão e aí nós temos o pneumologista, nós temos olhos, então temos o oftalmologista e não tem nada de errado com as especialidades médicas. Eu acredito que a gente está fazendo um caminho de volta, em que a gente, a partir da nossa especialidade, nós estamos resgatando o olhar do ser humano integral, mesmo que nós sejamos especialistas. E eu vejo isso como um grande ganho, porque se tem algo que a nossa medicina mecanicista evoluiu foi no conhecer o corpo humano físico, o funcionamento do corpo mesmo. No entanto, ela ainda evoluiu muito pouco em aplicar agora os novos conhecimentos que a gente tem sobre a integração da saúde mental com a saúde física, sobre essas interações mente-corpo, de uma forma que isso realmente seja efetivo para nós. A nossa ciência como um todo, ela vai talvez demorar um pouquinho para realmente trazer para a prática todo esse novo conhecimento. Mas a gente já está falando disso aqui por quê? Porque a gente já traz para a prática de uma forma que eu, pelo menos, eu sou muito assim. Se eu tenho um aprendizado teórico, eu olho para aquele aprendizado e eu já olho para ele pensando em como colocar aquilo na minha prática. Por isso que eu tenho essa prática aí de 7 anos, mais ou menos, de aplicar as práticas integrativas, né, nos meus pacientes. Por quê? Porque se eu tinha ali uma meditação que eu acreditava que poderia ajudar alguém, eu ensinava. Se eu tinha um pranayama, eu ensinava. Se eu aprendi uma técnica de meditação conduzida, o uso de um floral, eu ia lá e perguntava para o paciente se ele estava de acordo, se sim, eu usava, entendeu? Então eu não tenho, não é medo, mas eu penso assim, se aquilo não vai fazer mal,
me pode fazer bem? Como que eu posso usá-lo? Sempre com integridade, sempre conversando com o paciente sobre isso que a gente está fazendo, que é um pouco novo, e com a concordância dele a gente fazendo, entendeu? Mas eu também fui muito pro lado do comportamental, né? As minhas práticas são muito mais mente-corpo mesmo. Então isso afeta muito pouco a integridade física, né? A gente age muito na mente para a mente atuar no corpo físico. Então, quando a gente fala de autocura, a gente tem que olhar essa percepção. A percepção da cura é o quê? É possível nós curarmos o nosso corpo só com o poder da nossa mente? Eu acredito que sim, até porque o nosso corpo por si só, ele tem uma capacidade natural regenerativa. Diante de alguns enfrentamentos, ele pode sucumbir mais facilmente. E aí entra todos esses conhecimentos que a gente traz da medicina alopática que interfere nesses processos nesses processos metabólicos que afetam ali o adoecer ou não. Mas geralmente, quando a gente tem um processo, por exemplo, vamos usar o exemplo da amidalite. A gente tem uma infecção das amígdalas grave, que se não tiver uma abordagem medicamentosa com antibióticos, esse paciente pode ir a óbito por um quadro de sepse, que é uma infecção generalizada. Ok. E como se fazia antigamente quando não tínhamos antibióticos? Então, muitas pessoas morriam, só que muitas pessoas se curavam, muitas mesmo. E elas se curavam através do uso de plantas, e aí a gente vai na alopatia também, porque as plantas, elas teriam a base de funcionamento ali, bioquímico mesmo, de ir na parte química do nosso corpo. Ou então algumas pessoas passavam ali pelo processo de expurgar, pelo processo inflamatório mesmo daquela infecção, e muitas pessoas se recuperavam, né? Depois de um processo que era doloroso e difícil, de febre, de crises convulsivas por febre, de todo o processo de um quadro infeccioso, havia uma remissão. Então isso pode acontecer? Pode, a gente não vai ficar testando, né? Não tratando com antibiótico um quadro que requer um antibiótico, sendo que hoje a gente tem esse recurso. Eu estou dando o exemplo de uma amidalite, mas, por exemplo, corta a sua mão, uma coisa mais simples, corta a sua mão e aí você vai ver o seu corpo se regenerar sem que você faça absolutamente nada, né? Porque existe um curativo, mas existe algum remédio altamente cicatrizante? O poder de cicatrização é do nosso corpo, não é mesmo? Da mesma maneira como a gente passa por um processo cirúrgico e o nosso corpo tem o poder ali de cicatrização do processo cirúrgico pelo qual a gente passou. Então a gente tem aí essa inteligência do nosso corpo que se recupera diante de uma injúria, diante de um processo lesional, não é mesmo? E aí eu te pergunto, será que isso funciona só para os cortes na nossa mão ou para qualquer injúria? Entendem? Então, e aí eu te pergunto de novo, qual a importância da nossa mente, dos nossos pensamentos ali na atuação do nosso corpo? Nós temos que parar de pensar que temos toda a razão do mundo enquanto médicos, né? Nós temos que parar de pensar que que não existe uma interação entre o corpo e a mente, que é tudo separado. Que o nosso corpo está aqui, a nossa mente está aqui, e o nosso corpo está aqui, né? Onde que está a sua mente, né? A mente... Enfim, o conceito de mente, inclusive, é algo que a gente nem vê. A gente tem o cérebro aqui físico com as suas reações neuroquímicas, neuroendócrinas, e a gente tem a mente, que é todo o processo do pensamento, e isso a neurociência tem evoluído muito mesmo, né? Hoje a gente tem alguns vídeos aí que eu até falo sobre isso, sobre a divisão entre lobo direito e lobo esquerdo, sendo o lobo direito relacionado à criatividade, à intuição, mas eu estava lendo esses dias sobre estudos mais recentes que mostram que as zonas de criatividade, elas são muito maiores do que só o lobo direito e que existem multidimensões na forma de funcionamento do nosso cérebro. Então, didaticamente a gente ainda divide dessa maneira, só que já existem estudos novos que mostram que pode ser um pouquinho diferente ainda. Então, é sempre uma novidade esse campo da nossa mente. E como é que nós achamos que
Eu só faço sobre isso se já tiver algo cientificamente comprovado e tudo. Eu super concordo com você, também sou bem adepta das comprovações. No entanto, muito além para a gente chegar nesse lugar, a gente precisa questionar. E a gente precisa questionar por que algumas pessoas realmente se curam de casos graves ainda. A gente tem alguns milagres aí relatados, não tem? Pessoas que simplesmente se curaram de um tumor e que estavam em processo de cuidados paliativos e que nem voltaram mais porque não olharam mais para aquele tratamento, elas se curaram de uma outra maneira. E aí eu te pergunto, que outra maneira que é essa, meu Deus do céu, que a gente tem, né? Que nada mais é do que a maneira natural, eu falo que é essa palavra proibida, ainda mais para nós médicos. A gente tem que ter muito cuidado, e isso entra nos conhecimentos de medicina centrada na pessoa, lá no sendo realista, né? Que é um dos últimos pontos lá, que é o último ponto, na verdade, que é ser realista quanto ao processo daquela pessoa, que é informar aquela pessoa que aquilo não tem cura, por exemplo, né? Hoje eu informo para os meus pacientes, vocês têm HIV, essa doença está dormindo no seu corpo pelo uso dos antirretrovirais, porém ainda não temos um medicamento que a cure. Né? Eu informo isso para os meus pacientes crônicos. Você informa isso para os seus pacientes que têm diabetes, que têm hipertensão, que têm obesidade. Não, obesidade não, né, gente? Porque tem como resolver. Mas enfim, a gente informa isso para a maioria das doenças crônicas que os nossos pacientes têm. Mas existem relatos de cura? Sim, eu acredito, e existem, né? Relatos bem diferentes, principalmente nos casos de câncer, por exemplo, que são considerados incuráveis, e a gente tem relatos de pessoas que se curaram, né? Então, onde é que acontece essa virada de chave que faz com que alguém se cure ou não? Me lembrei muito de um caso agora que aconteceu, não vou citar nomes, né? Mas de um rapaz que ele, na idade de 38, 40 anos, descobriu um CA hepático grave, e ele desapareceu, da cidade, não fez tratamento, e ele voltou um ano depois. Ele tinha tirado um ano sabático, se retirou em meditação, fez alguns tratamentos naquela época, isso foi uns 20 anos atrás, gente, alternativos, né, a gente nem falava integrativos, e ele voltou e nunca mais se falou em câncer, porque ele não tinha mais nenhuma alteração em seus exames. Então, essas coisas a gente sabe que acontece, mas a gente não fala muito, sabe por quê? Porque a gente não olha para o que sai da curva, né? Nosso método científico, não estou questionando, mas ele olha para aquilo que acontece com mais frequência. Então, mais frequente é as pessoas não se curarem. E aí a gente não olha para aquelas pessoas que se curaram. Então a gente não estuda aquele que saiu da curva, entendeu? A gente geralmente fala, isso aí vai entender, isso aí eu não consigo entender, e não dê. Algumas pessoas eu imagino que estudem, mas a maioria não estuda aquilo que sai da curva. E nosso questionamento aqui é justamente isso: por que algumas pessoas saem da curva e outras não, né? Então, é sobre isso que a gente está falando, sobre por que é que o nosso corpo, com essa inteligência toda, com toda essa capacidade, nós ainda estamos subjugando-o ao pouco conhecimento que a gente tem de consciência humana, de saúde, de verdade e de processos que não envolvem só o nosso corpo físico. A gente sabe também que as nossas células, elas funcionam através de informações, não é mesmo? A gente recebe ali informações e tudo funciona. E essas informações são elas que fazem a bomba de cálcio, a bomba de sódio, potássio funcionarem. São essas informações que criam ali o nosso sistema genético. São informações. E essas informações, elas vêm através do quê? Né? O que atua nessas informações? Atua o nosso sistema neuroendócrino, principalmente num corpo como o meu, como o seu, autorregulável. Aí a gente é o tempo todo regulado por hormônios, né? A gente tem ali hipófise, a gente tem a tireoide, a gente tem todas as glândulas ali, a hipófise controlando tudo, e a gente tem essas glândulas que são reguladas
direitinho no nosso corpo para que ele funcione bem. Se alguma delas tem uma hipofunção ou uma hiperfunção, o nosso corpo para de funcionar naquele aspecto, ou ele reage de uma forma diferente. E aí entram o sistema neuroendócrino, porque essas glândulas são reguladas geralmente e sempre por neuromarcadores, né, por neurotransmissores, que hoje a gente conhece muito bem. A gente sabe muito bem do funcionamento da serotonina, da adrenalina, da ocitocina, da noradrenalina. A gente sabe, a gente criou medicamentos, nós criamos medicamentos que aumentam um, abaixa outro, corta um, tira o outro, não é mesmo? Então essa parte funcional a gente entende muito bem. Mas por que é que algumas pessoas, né, conseguem ter uma alta produção hormonal, uma melhor produção e funcionalidade hormonal e outras não? Por que algumas células recebem mais informações adequadas e outras não? E o que é que está por trás da regulação neuroendócrina da nossa vida, dos nossos hormônios? O que é que regula os nossos hormônios? Gente, não são os hormônios que regulam as nossas emoções, são as nossas emoções que estão regulam os nossos hormônios, não é mesmo? Aliás, está tudo junto ali ao mesmo tempo e agora. E o que é que afetam as nossas emoções? São os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos. Por exemplo, se eu tenho um pensamento ali de que, sei lá, um pensamento ruim, qualquer que seja, de que eu possa adoecer. Na mesma hora eu gero um estresse no meu corpo, aquilo libera adrenalina, libera cortisol, e aí eu gero um processo inflamatório, enfim. O nosso pensamento de eu posso adoecer gravemente, ele é adoecedor, entendeu? Então o nosso pensamento, ele é gerador de sentimentos e ele é gerador de doenças. E é isso, nessa regulação toda aí que está o nosso processo de ligação e interligação da nossa mente com o nosso corpo. E aí, nós que viemos dessa abordagem médica convencional, quando nós nos deparamos com algum adoecimento, a nossa pergunta é sempre a seguinte: e aí, quem é que vai me curar? Qual médico milagroso que eu vou? Quem é que vai fazer? Qual remédio que vai me salvar? Entendeu? A gente ainda está nesse lugar de buscar a cura fora da gente, né? A gente procura um médico que vai resolver, a gente procura um remédio milagroso, e eu vejo isso aqui mesmo aqui no consultório, em que eu atendo as pessoas, que eu mostro para elas a importância de abordar outras questões da nossa vida e não só o uso de medicamento. Eu vejo muito essa fé única e exclusiva nos remédios, e essa fé única e exclusiva no médico, essa fé única e exclusiva naquele novo tratamento que surgiu, que tem aqueles aparelhos chiquérrimos que resolvem tudo, entendeu? Ainda estamos jogando para fora da gente o nosso principal poder, que é o nosso poder de nos autorregular e, consequentemente, nos autocurar. E aí eu te falo, a autocura, ela não é para todo mundo, não é mesmo? Assim, não é para todas as situações. Por quê? Porque para a gente se curar de verdade, a gente tem que mudar completamente as informações que a gente tem enviado para as nossas células, para que elas possam se regenerar, para que elas possam se refazer e se reintegrar. Então, mudar essas informações requer que a gente mude de dentro para fora. E é essa visão holística, né? Holística, eu não gosto muito dessa palavra, mas é ela mesmo. É essa visão do todo, né? Holística, do todo, integral, integrativa, que vem sendo incorporada e trazendo essa nova visão de mundo para a saúde. Essa nova visão de mundo em que a cura comece de dentro para fora. E nós, ouçam bem, nós médicos e médicas seremos os últimos provavelmente a saber disso. Sabe por quê? Porque a gente ainda não se abriu para isso. Quando eu estou aqui fazendo um convite para que você olhe, para que você escuta, para que você estude comigo, é porque eu vejo que nós ainda temos muito a aprender. A gente tem aí constelações familiares com Bert Hellinger trazendo um conhecimento profundo, né? E aí as pessoas falam, mas isso é filosofia. Gente, filosofia e medicina sempre andaram juntas, né? A gente vai ter que reincorporar alguma filosofia ou desenvolver a nossa própria filosofia para que a gente possa andar nesse caminho integrativo. Senão a gente vai continuar ainda patinando na nossa ciência, que é boa, que ajuda, que resolve, sim, mas que é incompleta,
que é mecanicista ainda. Então, por isso que eu falo que nós, médicas e médicos, estamos ficando para trás nesses conhecimentos. A gente tem aí terapeutas holísticos, terapeuta holístico, né? Existe essa profissão, que fazem muito mais sucesso, ganham muito melhor do que nós e que tem muito mais resolução nos seus tratamentos, em que as pessoas saem de lá muito mais satisfeitas, com a sensação de que foram olhadas de forma integral. E muitas vezes elas não têm isso quando elas vão ao médico, mesmo que seja um médico clínico. E aí, trazer e conhecer essas possibilidades, sim, de autocura é importante para que a gente possa, inclusive, falar sobre isso com os nossos pacientes. E aí você vai me falar assim, mas como que eu vou falar para os pacientes que eles podem se curar? De acordo com os estudos da física quântica, e aqui eu vou entrar nesses conhecimentos mais novos, que a gente já falou sobre isso, eu acho. De acordo com esses conhecimentos mais novos, e ali eu trago o conhecimento de 2012 do bóson de Higgs, da comprovação do campo de Higgs, em que a gente pôde entender que nós estamos inseridos em um campo, né, um campo energético, e que esse campo, na verdade, é o que delimita tudo. Inclusive, ali dentro do nosso átomo, que os nossos átomos são as menores partículas que a gente tem, o menor de tudo, né? Quando a gente se divide, vocês sabem disso, né? A gente chega no átomo. E ali dentro do nosso átomo, a gente tem no núcleo os quarks. E os quarks nada mais são do que uma reação ao campo de Higgs. Então, isso quer dizer o quê, no fundo da história? Que quando a gente se divide, ali no fundo tem um vácuo, é pura energia. Então, nós somos feitos de vácuo. Será que a gente ainda não entendeu isso? Que nós somos feitos de vácuo? No que é que mais delimita e altera o nosso campo eletromagnético? Os nossos pensamentos e as nossas emoções. O campo eletromagnético gerado pelas reações do miocárdio, pelas reações do nosso coração, ele é enorme e ele é afetado pelo tipo de emoção que a gente tem. E isso é conhecido hoje, isso é estudado hoje, né? Então, quando a gente tem alterações nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos, a gente altera as nossas células. Por quê? Porque a gente altera a informação energética, né? Eu odeio esse nome, mas é energético que a gente vai falar mesmo, porque seria mais ou menos isso, né? A gente altera a informação energética que vai ali para a nossa célula. Só um parêntese, tá? Por que eu não gosto muito disso? É porque às vezes a gente não acha outra palavra e fica falando energia, e a gente banaliza algo que é bem sério, entendeu? E então eu às vezes evito de ficar falando, mas não tenho outra palavra que você possa entender, é essa mesmo. Então nós somos feitos de energia e essa massa que você vê aqui conversando com você, ali no final é pura energia. Então isso significa que nós podemos atuar no nosso campo e fazer mudanças nele que começam ali naquele lugar. E eu tô te falando isso aqui como uma estudiosa livre, como alguém que vai atrás de estudar sem... eu estudo de tudo, gente, tudo que cai na minha mão, eu leio e questiono, e eu acho que essa é a verdadeira medicina integrativa. Você dificilmente vai chegar no meu consultório e eu vou falar pra você assim, para com essa quimioterapia, porque você vai fazer aqui agora só o tratamento quântico, não que eu não acredite que funcione, eu acredito que funciona, mas eu não vou falar isso pra você, entendeu? Por quê? Porque eu acredito que a medicina integrativa de verdade, ela traz essa integração entre o que a gente já tem da medicina alopática com o que a gente pode acrescentar de melhor ainda, que são esses conhecimentos que a física quântica trouxe. Então, quando a gente olha para essa base de que nós somos pura energia, na teoria, nós temos sim a capacidade de reverter completamente o nosso campo, de mudar completamente as informações e de fazer inclusive a cura de sintomas físicos. E essa capacidade seria nossa, entendeu? Então, nossa, sim, enquanto seres humanos, não nós enquanto médicos, porque enquanto médicas e médicas, nós somos apenas um canal, um veículo para ajudar aquele ser humano ali a acessar esse lugar que ele consegue acessar. Então, nós enquanto seres humanos temos com certeza essa capacidade, mas isso não é para todos nós. Por quê? Porque isso demanda um tempo, demanda uma mudança.